E aí, galera, bem-vindos à nossa segunda aula. Essa era para ser a nossa terceira aula, porque eu gravei uma aula introdutória, né, falando de algumas coisas que eu acho extremamente importante no aprendizado do inglês. Porém, ficou um vídeo muito longo e eu não quis postar. Achei que ia ficar muito maçante, muito cansativo. Então, eu decidi falar disso por partes, um pouco em cada vídeo. E nesse vídeo eu queria falar com vocês um pouco sobre contexto. Em inglês, não se aprende decorando frases, lista de verbos, adjetivos, né? Aliás, em idioma nenhum se aprende assim, tá? Você tem que aprender dentro de um contexto, porque tem muitas palavras, tem vários significados. E quando você decora a palavra, que você vai lá num contexto diferente, aí você se perde, né? Por exemplo, eu separei aqui uma palavra para vocês terem uma ideia do que eu estou falando. Deixa eu abrir uma outra tela aqui. Aqui, gente, essa palavra aqui, ó, straight. Separei ela aqui, né? Então, vamos ver alguns significados dela. Head, head straight. For miles and take the second shit. Então, aqui, pessoal. Head straight for 4 miles. Então ficou assim, pessoal. Head straight for 4 miles and take the second exit. Então, head straight, ela tem um sentido de vá em frente. Então, vá em frente, né, por 4 milhas, né, e pegue a segunda saída. Então, você pega essa mesma palavra e você coloca em outro contexto. I am, né, o I am straight. I am straight significa eu sou hétero. I am straight, eu sou hétero, tá? Então, eu sou hétero. Então, aqui você já tem um outro significado da palavra. Aqui, terceiro significado. Let me see if I got this straight. Vamos lá. Let me see if I get this straight. Deixe-me ver se eu entendo isso direito. Então aqui a palavra straight já tem um outro significado, que é direito. Então, galera, deixa eu mudar aqui para outra câmera aqui, que eu não sei, estou aprendendo a mexer nisso aqui. Então, galera, tem muitas, né, palavras. Isso aqui é um exemplo entre milhões, né, de exemplos de palavras que eu poderia colocar aqui, né. No português também é assim, tá? É que a gente nem percebe que é dessa forma no português. Vamos colocar aqui, vamos apagar isso aqui. Colocar aqui a palavra assistir. 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 Por exemplo. Vamos lá. Então, se eu colocar a frase aqui, ó, eu assisti o Alto da Compadecida muitas vezes. Eu assisti o Alto da Compadecida muitas vezes. Essa palavra aqui, assistir, ela significa ver.
né? Você assistir um filme, assistir um seriado. Então, tem o sentido de ver, né? Outro exemplo. Eu assisti meu amigo durante a pandemia. Então, eu assisti, né? Aqui, aqui, ó. Eu assisti meu amigo, né, durante a pandemia, significa que eu ajudei, né? Eu ajudei meu amigo. Então, aqui assistir o Alto da Compadecida tem o sentido de ver, aqui tem o sentido de ajudar. Eu assisti meu amigo durante a pandemia. Eu ajudei meu amigo durante a pandemia. Outro sentido aqui, eu já assisti na rua Beira Rio, número 74. No número 74. Então, esse assistir aqui tem um sentido de morar. Eu morei, né? Eu já morei na rua Beira Rio, número 74. Então, vocês entenderam, né? Eu acho que ficou muito mais que claro essa questão do contexto. Então, gente, eu separei aqui uma expressão bem contextual para a gente poder ver nessa segunda aula, tá? E eu vou colocar aqui para a gente ver, e aí na sequência a gente vê tudo que foi falado nessa expressão aqui, tá bom? Screwed, Arthur. Completely and ridiculously screwed. Come on now. Every cloud has a silver lining. Guess I am going to die of old age on this ship. We all die. Even androids end up on the scrap heap. I'm your only customer. Why are you always polishing the glass? Trick of the trade. Makes people nervous when a bartender just stands there. So lay some bartender wisdom on me. I'm lost in space here. Bem, gente, então a expressão que a gente vai aprender hoje é essa daqui. Every cloud has a silver lining, tá? E caso vocês tenham entendido alguma coisa do que foi falado aí, nesse diálogo aí, coloquem aí nos comentários aí para eu saber, né? Para eu ver a participação de vocês, tá? Aqui o Chris Pratt, né? O personagem dele, Jim, ele falou o seguinte por Arthur. I'm screwed. I'm screwed. Arthur, né? I'm screwed significa eu estou ferrado, né? Estou ferrado. Aqui é o nome do Android. E ele continua, ele fala completely and ridiculously screwed. Completamente, né? E ridicularmente ferrado. Tá? E aí o robô fala para ele, né? O Arthur, come on now. Essa expressão aqui, gente, come on now, ela é aquela nossa expressão, qual é? Para com isso, deixa disso, é quando você não concorda muito com algo que é dito a você. E aí ele fala na sequência, every cloud has a silver line. Essa expressão é equivalente à nossa, a sempre, né, a sempre uma luz no fim do túnel. Percebam aqui que se você for traduzir aqui, every cloud, se fôssemos traduzir, every, cada, cloud, nuvem, has, tem, um forro prateado. Ficava algo parecido com isso. Então ficaria algo meio esquisito, tá? Então a gente esquece a tradução e a gente foca no contexto aqui, tá? Há sempre uma luz no fim do túnel. Na sequência, o Jim fala para ele o seguinte: Guess I'm gonna die of old age on this ship. Guess, eu acho. I am gonna die, né? Que eu vou morrer, né? Eu acho que eu vou morrer. Of, de, né? Old age. Velhice, né? Essas duas palavrinhas aqui significam velhice.
on this ship, né? Nesta nave. Estavam indo viajando no espaço em uma nave. E aí o robô Arthur ele fala o seguinte: "Oh, we all die." Né? Ou todos nós morremos. We all die. Todos nós morremos. E ele fala: "Even androids end up on the scrap heap." Even androids end up on the scrap heap. Até mesmo, essa palavrinha even significa até mesmo. Androids, né? Androids é androids mesmo, né? Robôs. End up, acabam, né? Terminam. On the scrap heap, né? Numa pilha de sucatas. Ou no ferro velho. Então, até os robôs terminam numa pilha de sucata. E aí, Jim fala para ele: I'm your only customer. Eu sou o seu único cliente. Why are you always polishing a glass? Porque você está sempre polindo, né, limpando uma taça. Essa palavra aqui, glass, também pode ter vários significados. Pode ser vidro, pode ser óculos, né, no caso dele, ele estava com a taça na mão, taça, né? Então, dependendo do contexto, você só vai saber o significado dela quando você vê o restante da frase, tá? Né? E o Arthur fala para ele, trick of the trade, né? Trick of the trade é um truque do negócio, né? Então, um truquezinho do trabalho dele, né? Que ele aprendeu. Então, ele fala o seguinte: makes people nervous. As pessoas ficam nervosas, né? Ficar, né, de pé lá, o garçom ficar apenas de pé faz as pessoas ficarem nervosas, né? Então ele falou isso aqui, né? As pessoas ficam nervosas quando o garçom fica, né, apenas fica lá de pé. As pessoas ficam nervosas. Então ele fica ali limpando uma tacinha para que as pessoas não fiquem nervosas. Então o Jim falou para ele o seguinte: So lay some bartender wisdom on me. Deposite alguma sabedoria de garçom em mim. E aí ele fala: I'm lost in space here. Estou perdido no espaço aqui. Né? Então, estou aqui perdido no espaço. Então, galera, vamos simular rapidinho aqui essa conversa aqui. Então, eu vou simular o Jim, tá? E vocês vão simular o Arthur. Pode pausar o vídeo e fazer, tá? Na sequência, a gente inverte. Então, vamos lá. I'm screwed, Arthur. Completely and ridiculously screwed. Guess I am gonna die of old age on this ship. I'm your only customer. Why are you always polishing a glass? So, lay some bartender wisdom on me. I'm lost in space here. Então, galera, agora eu vou fazer a parte, né? Vocês fazem a parte do Jim e eu faço a parte do Arthur. Come on now. Every cloud has a silver lining. Oh, we all die. Even androids end up on the scrap heap. Trick of the trade. Makes people nervous when a bartender just stands there. É isso aí, galera. É isso aí, galera. Então, a aula de hoje foi essa. Tá? Espero que tenham gostado. Se gostaram aí, se será útil para vocês, não se esqueçam de se inscrever no canal, assinar o sininho aí das notificações, tá? Importante, né? Entrem, vou ver se eu consigo deixar o link aí do grupo do Telegram que eu deixei. Entrem no Telegram,
tá? Esse grupo é muito importante, vai ser para as pessoas praticarem o inglês lá dentro. E eu vou disponibilizar o áudio, né, e o material que a gente viu aqui nessa aula, para que vocês baixem aí gratuitamente aí, tá? E coloquem, façam, criem uma playlist, coloquem aí no seu celular aí, para quem disse que não tem tempo, né, de estudar aí, faça uma playlist, porque no caso da mulherada, quando estiver fazendo alguma coisa em casa, lavando uma louça, varrendo uma casa, coloca o seu fonezinho de ouvido aí, tá? E vão escutando a playlist, tá? E aí assim vocês vão acostumando o ouvido. Em uma outra aula eu vou comentar, né, falar sobre isso, sobre acostumar o ouvido, tá? Vocês vão entender um pouco melhor, é claro. E that's all, folks, and I'll be back.